tarde a você que está acompanhando o desafio. Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal. Vamos discutir um pouco de literatura? Eu tenho certeza que essa questão vai estar na sua prova. Estamos aqui hoje à beira do rio Amazonas, no estúdio do desafio, acompanhados aqui por dois craques, do apoio à mesa técnica. O nosso boa tarde a vocês. Vamos continuar discutindo um pouquinho de literatura? Nossa aula passa muito rápido, nosso tempo é muito rápido, e eu trago para vocês, por exemplo, a aula sobre o arcadismo. Aí é bom a gente lembrar como foi a escola literária, o estilo literário do Barroco, que foi o nosso último encontro. Nós chegamos a discutir um pouquinho sobre do Barroco, os sermões do Padre Antônio Vieira, discutimos um pouquinho sobre as cartas portuguesas, de autoria da Soror Mariana Alcovorado, e das características do Barroco. Temos hoje o início de um movimento literário chamado arcadismo. Lembrando que o Barroco, ele trabalhava com muitos detalhes, estilo rococó, muito enfeite, muito rebuscado, muito truncado, e que o homem vivia muito limitado entre dois extremos. Ou era a carne ou o espírito, ou era o dia ou a noite, alegria ou tristeza, os paradoxos, as antíteses e tantas outras figuras de linguagem que aparecem no Barroco. Nós temos que lembrar, por exemplo, que as figuras de linguagem, elas permitiam ludibriar um pouco as sátiras, as críticas diretas ao sistema, e que quem mandava, vamos dizer assim, nessa produção literária, era chamada como Barroco a arte do conflito protestante, da reforma protestante, da contra-reforma católica, apostólica, romana, secular. E eu lembro que eu disse a vocês, é necessário e importante, fundamental, que você estude sobre esses elementos que compõem o contexto literário, o panorama literário. O que estava acontecendo em Portugal? Como eram os fatos políticos marcantes? Então, aí a gente discutiu esse contexto, esse panorama. Nós discutimos a morte, por exemplo, de Dom Sebastião, rei de Portugal, aos 19 anos, na Batalha de Alcácer Quibir, na costa africana, e sem deixar herdeiros no trono português. Isso vai trazer uma consequência política, social, econômica grave para Portugal, porque Portugal vai deixar de ser um país e ser anexado à coroa espanhola. Isso é chamado na história como a União das Coroas Ibéricas, por uma questão hereditária. Os dois países são primos. Por causa disso, nós tivemos a União das Coroas Ibéricas. Então, quando a gente fala do que vem depois desse panorama, desse conflito da Companhia de Jesus, da Contra-Reforma, vem um período mais suave. Daí entra as Arcádias, Arcádias lusitanas, Arcádias ultramarinas, Arcádia como o arcadismo, o próprio nome já diz. O arcadismo, a palavra dá a designação desse movimento literário, desse panorama literário, dessas características opostas ao Barroco. Então, o Barroco, ele vai perdendo a sua vivacidade e vai surgindo um outro movimento literário. Lembrando que a literatura tem um movimento pendular, Ora ele está com essas características e ora ele está do outro lado. Então, o arcadismo é o oposto do Barroco. Nós também temos o nome, o arcadismo, como setecentismo,
porque já passamos aí 1600, 1640, né? Então o arcadismo ele vai iniciar em 1768. A arte do ano de 1700, por isso arcadismo ou setecentismo. Também chamado de neoclassicismo. O neoclassicismo ele aparece principalmente porque é um novo clássico. A palavra neo, né, em latim quer dizer novo. E o clássico como uma coisa mais antiga, mais tradicional. Então, um novo clássico. E por que isso aparece na literatura? Vamos entender um pouquinho, então, sobre esse arcadismo. A palavra mesmo em si, arcadismo, vem da região do Peloponeso, da Grécia Antiga. Era uma região montanhosa, muito bonita, e que os poetas iam para essas colinas para terem inspiração. Tipo Monte Olimpo, né? Caracterizado por a morada dos deuses. Então, a região Árcade da Grécia Antiga, dos pastores, numa vida simples, de contato com a natureza. Então, esse aspecto bucólico, pastoril, rural, muita paz, né? Muita natureza, muita observação da natureza. Então, esses elementos remontam à Árcade, região tranquila, pastoril da Grécia Antiga. Daí vem com essa denominação de novo clássico ou neoclassicismo, uma roupagem nova para uma modalidade antiga. Então, o arcadismo em Portugal, ele vai ter aí vai surgir, né, nos meados aí do século XVIII, portanto, 1750, 1756, é que tem uma data registrada da origem, do começo dessas características aparecerem na literatura de Portugal. Então, ele vem com uma influência, principalmente dos italianos, do francês. Então, a ideia de uma literatura árcade está ligada a um princípio, a um estilo de vida tranquila, sem vida urbana, né? Uma vida pastoril, uma vida fora do tumulto da cidade, da sociedade, né? Fora do tumulto hoje, por exemplo, dos carros, do estresse, né? Do trânsito, do trabalho, de muito barulho, de muita confusão, muitas informações. Não. A literatura árcade vai surgir em Portugal com as características de uma vida tranquila, né? Inclusive, na primeira tela da nossa aula de hoje, eu coloquei a expressão carpe diem. Em latim, quer dizer, aproveite bem o seu dia, né? De forma tranquila, de forma com muita calma. A natureza, uma beira de rio, né? Com motivos rurais, plantação, ovelha, grama, sombra e água fresca. Então, os poetas árcades que vão começar a produzir uma literatura voltada para esse perfil, recebem o nome de arcadistas, né? De pessoas ou poetas do novo estilo clássico. Traz de volta o velho estilo dos clássicos, né? Traz de volta aqueles princípios de paz, tranquilidade, natureza, muito verde, longe do estresse, muito zen, muita calma. Então, daí surge o arcadismo, 1756, em Portugal. Foi fundada em Roma, a Árcade, em 1690 e visava renovar a poesia, principalmente a poesia, a literatura
e valorizar a simplicidade, a calmaria, a natureza, uma vida pastoril. Você não precisa de muitas coisas para ser feliz. Inclusive, assim como tem o tema Carpe Diem, aproveite o seu dia, também tem Inutile Truncate, que quer dizer, acabe com essas inutilidades, com esse monte de tranqueira. Para que você vai precisar de tudo isso? Uma vida mais simples é melhor. Elimine as inutilidades. Fique com o essencial, né? Fique com a natureza, a tranquilidade, a paz de espírito, que você vai refletir esses princípios Árcades. Vamos aí passar um final de semana na beira do rio, não é isso? Lá no interior. Então, é nesse sentido que a Arcádia Lusitana traz para a gente. Vamos nos refugiar. Vamos viver naquela paz, naquela tranquilidade de um sítio na beira do lago, armar uma rede e dormir tranquilamente. No contexto histórico, nós vamos ter aí algumas influências, como a gente já falou, principalmente da França, porque nós vamos ter o reinado de Dom José I e ele tem uma influência toda francesa. Dos grandes países da época, da moda, da cultura, da literatura, nós vamos aí, por exemplo, ter o Bocage, Manuel do Bocage, que ele vai fazer a tradução das principais obras francesas. Ele que era de descendência francesa, pai e mãe francês, então é claro que ele vai se interessar pela cultura francesa. Isso vai influenciar muito a literatura em Portugal, o estilo francês, né? O novo clássico. E essa forma mais simples de divulgar a vida, de valorizar a vida, né? Os modos de vidas são diferenciados, sem muita cidade, com muita calma. Então, a literatura portuguesa, ela sempre viveu com uma influência muito grande, né? Uma influência da França e da Itália. É o que vai ser mais fácil, né? A adaptação desses princípios pelos poetas de Portugal. Eu me recordo que na história do Brasil tem alguns ditos de que os artistas, literatos, intelectuais ficavam na cidade do Rio de Janeiro, no porto, e eles ficavam esperando chegar os navios. E esses intelectuais esperavam chegar as revistas francesas, os jornais franceses, para poder ler, estudar e ver que o mundo lá na França, lá na Europa, estava cultivando como influência, corte de cabelo, a roupa, a literatura. Então, para se ter uma ideia do tempo de 1700, 1600, para saber as informações da Europa, os intelectuais, os jornalistas, os escritores esperavam o navio chegar. Tão ávidos que eles estavam por notícias, informações, por cultura, que eles esperavam chegar e vão buscar lá no porto, para ler e devorar as obras, o que tinha sido publicado, os jornais, até os jornais antigos. E nesta época, nós temos que lembrar que esse passeio, né, digamos assim, de Portugal, de França ao Brasil, quanto tempo levava? Então, o período de atraso, vamos dizer assim, dessas informações. Aí os escritores ficavam ávidos, o que está acontecendo na Europa, né? E queriam fazer igual, copiar igual, né? Ou ir influenciado por esse ou aquele estilo. Então, assim vai acontecer em Portugal.
Portugal também vai se espelhar num país que produzia muito, né? Num país que sempre estava desapontando com novas tendências. Então, a França foi muito copiada, a Itália foi muito copiada, pelo próprio nome de classicismo ou de neoclassicismo. Aí você pode observar que quando se fala de neoclassicismo, de clássico, de cultura, de arte, tem alguns países na Europa que são referências em museu, em arte geral, em literatura. Então, esses países centrais, vamos dizer assim, da Europa, são copiados. Então, Portugal não fica diferente. Reinado de Dom José I, ele foi modificado por causa da influência dos franceses e dos italianos. Lembra de fazer essa relação. Uma das mudanças, das principais figuras que vão trazer para Portugal as mudanças, se chama Marquês de Pombal. Aí é importante a gente lembrar dessa figura. Se Portugal estava passando por uma influência muito grande de França, eu vou colocar aqui. Um dos motivos foi que em 1755, Portugal sofre um terremoto, né? E a cidade é destruída. Muita coisa se perde, né? Lembra que quando a gente trabalhou Camões, a gente disse que o túmulo de Camões foi o túmulo da Inês de Castro, da rainha, né, depois de morta, também foi perdido no terremoto. E o terremoto abalou e foi feita uma reconstrução de Portugal. A pessoa que foi responsável por essas reformas portuguesas é o Marquês de Pombal. Por isso que a gente colocou até uma interrogação para você lembrar assim, quem foi Pombal? Quem é esse Marquês? Né? Ele foi a figura que mais trabalhou nas reformas e na reconstrução de Portugal, tanto na arquitetura, na cidade, na literatura, na educação, na administração. Então, Marquês de Pombal foi uma figura extremamente importante para reconstruir a nação portuguesa depois do terremoto. Assim, as reformas pombalinas estão diretamente ligadas ao princípio literário. Essas reformas começaram, por exemplo, com reforma administrativa, literária, cultural e influência de como reconstruir uma nação, né? Quebrada por um terremoto. Então, a primeira delas, a proposta é modernizar Portugal, modernizar a capital portuguesa, trazer coisas novas, trazer coisas bonitas, trazer coisas edificantes para reconstruir cidade, para reconstruir identidade de nação. Então, muitas construções que se perderam, vamos dizer assim, muito da literatura, muito da cultura. Pombal aproveitou essa reforma pela reconstrução da cidade. A gente falando fisicamente da estrutura, ruas, museus, casas, palácios, igrejas, tudo que foi reconstruído também passou pelo lado ideológico. A reconstrução da língua, fortalecimento da nacionalidade, do país, da cultura, da gastronomia, da roupa, todos os elementos passaram por essa revisão do Marquês de Pombal. Culto, inteligente, né, de liberdade e autonomia, principalmente do rei, para fazer essas mudanças. Então, o Marquês de Pombal, ele causa uma revolução
o que vai trazer da França e da Itália esses modelos e padrões, principalmente de arquitetura, beleza, linguagem e literatura, poesia e modo de vida. Então, tudo isso vem importado. Então, por exemplo, criou um ambiente para o desenvolvimento, não só da literatura, da economia, da gestão administrativa. Nós colocamos aqui uns 3 elementos de mudança do Marquês de Pombal, mas é uma sugestão de leitura e estudo para você conhecer um pouquinho dessa história que vai chegar até o Brasil, vai interferir nos nossos dias. E para a gente que é professor também sabe, tem aí na educação um dedo de mudança do Marquês de Pombal. Então, na história de Portugal, durante esse século, o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, ele vai realizar, por exemplo, a mudança e reforma na educação. Porque até então a literatura ela estava à parte da educação, mas a educação no período ela era jesuística. A educação estava nas mãos da igreja, dos padres, né, da catequese. E isso a gente vê lá no, vamos dizer, 1540, 80, 60, né? Nós vamos ter aí 1600. Antes de toda essa reforma pombalina, quem cuidava da educação era a religião. Ou era padre, jesuíta, ou feira, assim como era na literatura, como a gente viu, né? Os sermões do padre e as cartas da irmã, da Soror Mariana. Então, uma das reformas que Pombal faz é tirar a educação. Na verdade, nos livros de história você vai ver a palavra diferente, bem mais forte, vai falar assim. Marquês de Pombal foi o responsável pela expulsão dos jesuítas do Brasil. Então, olha o poder administrativo, né? Olha o poder do Marquês de Pombal e olha as mudanças que ele vai promover em Portugal. E, consequentemente, em todas as colônias portuguesas. Brasil era uma colônia portuguesa e vai sofrer vamos dizer assim, essa separação. A educação passa a ser ministrada, né, admitida, responsabilidade não mais da igreja. Então ele implantou reformas, modernizou Portugal, fortaleceu a economia, principalmente com os manufaturados, ele trouxe propostas de indústrias, né, de avanços, de trazer a produção para a cidade. Isso é o que vai trazer muitos benefícios ao povo português. Ele é responsável por essa economia surgir com mais industrialização, com processos mais, digamos assim, lucrativos, né? Mais efetivos, mais modernos. Ele trouxe os modelos de fora da França para implantar em Portugal e, com isso, a economia floresceu. Ele tirou das mãos da catequese, dos jesuítas, da igreja, ele tirou a educação e, com isso, abriu um pouco mais de espaço, floresceu. Ele tirou essa literatura confessional, religiosa, na mão de padres e trouxe e vai encontrar vários adeptos de pessoas intelectualizadas, de pessoas que conhecem essa cultura francesa, esses neoclássicos, e vão reproduzir ou produzir a literatura de acordo com esses novos princípios. Então, o arcadismo, ele tem um contexto em Portugal de muita efervescência, de muito movimento, de muito barulho, né? Portugal não ficou quieto. Tinha evoluindo muitas situações na economia, na educação, né, no pensamento
do cidadão, né? Então isso vai dar mais liberdade à produção literária. O arcadismo, ele, além da simplicidade, ele tem essa liberdade de produção. Bem, é claro que as ideias de Pombal, né, de Marquês de Pombal, vão chocar muito, mas ele ainda é considerado, né, pelos livros, pelas críticas, pelos comentários, no mundo inteiro você ainda tem aí muitas situações que recebem o nome, a influência, ou que recebeu essa lembrança do Marquês de Pombal. O setor, por exemplo, de manufaturas, de indústria, que ele leva para o centro do país, Portugal. Então, a indústria, o comércio, a forma do rei administrar, né, as suas colônias, a forma de administrar o comércio. Então, isso aí, em todos esses aspectos, tem um dedinho, né, um pensar do Marquês de Pombal. A reconstrução de Lisboa, depois do terremoto, como eu falei, a Lisboa destruída por causa do terremoto, também quem foi responsável de reconstruir a cidade, a capital de Portugal, foi Marquês de Pombal, responsável pela reconstrução de Lisboa. Como eu falei, prédios, toda a forma arquitetônica do centro da cidade, todo aquele aspecto do lado velho da cidade, essa reconstrução que se perdeu, foi como se ele fosse um Oscar Niemeyer, né, na construção de Brasília. Ele foi o grande arquiteto que reconstruiu, reergueu a cidade de Lisboa. Ele criou um plano urbanístico inovador. Assim como no Brasil nós temos algumas cidades planejadas, né? Diz que Manaus, por exemplo, é em forma de círculo. Brasília é em forma de um avião, não é assim? Macapá em forma de um tabuleiro de xadrez, né? Cidades planejadas, organizadas. Ele construiu e fez um plano urbanístico, né, inovador naquela época. Ele tinha uma mente aberta, era um estadista, um intelectual. Então, ele adaptou muitas coisas, mas do mais moderno que existia na Europa, ele colocou em Portugal. As cidades modelos que a gente vê e pensa, urbanização, né? Vamos colocar como o que é o principal, a estrutura, a forma, planejar uma cidade. Para se ter ideia de que ele caminhava livremente em várias áreas, na área das artes, da literatura, nas artes políticas, na administração, né, na gestão, principalmente da educação. Lembrando que Portugal ainda tinha colônias e muitas colônias e que as mudanças de Marquês de Pombal não ficaram somente dentro de Portugal. As ideias de Marquês de Pombal atingiram todas as colônias portuguesas. E no Brasil, a principal delas, a meu ver, é a questão da educação. Retirar a educação elementar, fundamental, primária, das mãos religiosas, né? Tirar essa responsabilidade da igreja, da Companhia de Jesus, dos jesuítas e passar para o plano de cá. Então, isso evolui muito. Também nós temos na contribuição, eu acho que eu já falei, não tem como negar a contribuição de Pombal, Marquês de Pombal, nas artes, na cultura, como eu falei, não só na literatura, né? Mas na cultura em geral, quando ele dá a abertura, ele tira essa prioridade da igreja, dos sacerdotes, né? E coloca em plano aberto a construção, a liberdade de instituições de ensino, de escolas,
de instituições de ensinos diferentes do pensar também, né? Porque daí vem o ligamento, né? O link entre educação e cultura. Essas duas pastas, essas duas áreas sempre estão ligadas. As artes, no sentido como manifestação cultural de um povo. E na educação, não tem como você trabalhar a educação se não abranger, né? As questões culturais. O modo de vestir, o modo de pensar, a gastronomia, as artes, a arquitetura, a literatura, a forma de cortar o cabelo, de trançar o cabelo, a gastronomia, o que esse povo bebe, come, pratos típicos, como é essa relação cultural com essa relação educacional. Esse link sempre esteve muito próximo. E dentro desse universo cultural do ser humano, nós vamos ter aí a arte da literatura como um desses pontos fortes. Então, se deve muito às aberturas, vamos dizer assim, da influência desse pensamento pombalino, que é a liberdade, ampliar os universos, né? Não deixar mais fechado como era o barroco, dentro daquele círculo das figuras de linguagem, do medo, da censura, da Santa Inquisição, daquilo que o escritor ou o artista pode ou não pode fazer, daquilo que pode ser dito, qual a palavra. Então, sair de todo esse pedestal de censura para um mundo de completa liberdade criativa. Essa demonstração cultural, essa liberdade cultural, artística, é muito forte quando o escritor pode escrever, né, a sua forma de expressão aberta. A reconstrução de Lisboa, a gente já falou, não é isso? Tudo que ele levou de melhor para Portugal, para Lisboa, ele trouxe com essas influências, esse pensamento, ele trouxe de Itália e França. Aí então se dá que o legado, a herança de Marquês de Pombal está em todo o processo de modernização de Portugal. Né? É um dos principais responsáveis por toda a mudança, sem esquecer da influência na literatura e na cultura, também já explicado. Até a trança no cabelo é uma manifestação cultural. Ela tem uma raiz, ela tem uma origem, ela traz uma informação. A cestaria, né? Que a gente fala da cestaria. Por exemplo, sei lá, a forma dos povos primitivos de fazer o cesto, o recurso para caçar, o recurso para pescar um camarão, uma cesta de vime, né? Tudo isso é uma manifestação cultural que está dentro dessa produção humana e que vai demonstrar essa produção, essa reflexão do tipo de homem, né? De como se vive, o que pensa, o que faz. E a literatura também tem esses elementos. A roupa, a forma de falar, o tipo de linguagem, o enredo que se traz, são partes do elemento de uma literatura que a gente tem que chegar lá na frente. Quando pega o livro do Bocage, quando pega lá os livros ou os sermões, a gente tem que saber analisar e identificar esses elementos culturais do seu tempo. Quando você pega uma obra que fale sobre, sei lá, o Primo Basílio, quando você pega a obra de Eça de Queiroz, que você fala sobre os maias,
você vai lendo e vai tecendo esses reflexos culturais, do tipo de casa, o tipo de comida, quais os horários, o ambiente, o enredo, né? Até mesmo, como eu disse, o tecido, a roupa, o modo das mulheres se portarem, né? O artesanato manual, crochê, tricô, costura, tapeçaria, cestaria, a trança no cabelo, o arranjo do cabelo, chapéu, são elementos culturais que estarão dentro da literatura do arcadismo por causa da influência francesa. O modo de trazer esses elementos culturais ou de modernizar Portugal foi graças ao Marquês de Pombal. Então, a influência na literatura, na cultura, as reformas políticas, né? O impacto, e aí tem os modelos franceses e italianos. Não esqueça, tem que conhecer essa figura melhor. Hoje em dia tem muitos documentários sobre a biografia, né? Ou a bibliografia das pessoas, a vida e a obra. Então, se você pesquisar um pouco sobre Marquês de Pombal, você vai ver que ele foi muito mais do que eu estou falando. Eu estou falando um pouquinho para ilustrar que, graças a esse homem, Portugal cresceu, se modernizou, né? se recompôs do grande terremoto de 1755. A cidade de Lisboa foi reconstruída e, graças a esse grande pensador, estadista, intelectual, é que nós temos dentro de Portugal o arcadismo com tamanha liberdade, né? E tamanha força, vamos dizer assim, porque é uma escola extremamente importante. Quais são as influências clássicas? Então, se a gente já sabe todo esse contexto, se a gente já sabe que Portugal moderno, Portugal com indústria, Portugal, né, seguindo modelos e padrões da França, da Itália, países altamente, né, desenvolvidos, crescidos, cheio, né, com uma grande concentração de artes, tanto na literatura, na pintura, na escultura, ainda continuam sendo esse celeiro, né? A gente pode ver que todas as outras escolas vão sofrer essas influências. Então, o arcadismo em Portugal chega de uma forma fantástica. Vamos conhecer essa influência, começando pela característica de ter um pseudônimo. Isso é interessante a gente lembrar, porque o pseudônimo pastoril, ou um apelido, eu vou dizer da minha forma, como esses nomes arcádicos, ou esses nomes, esses pseudônimos, né? Eu escrevo a minha poesia, mas não coloco meu nome. Eu vou colocar o nome de Maria Apaixonada. Pronto. Então, essa Maria Apaixonada é um pseudônimo da minha obra. Mas é para eu me esconder ou para eu ser fiel à característica Árcade. Então, todo escritor Árcade, ele tem que ter um apelido, um pseudônimo. No Brasil, nós vamos ter Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, né? O Dirceu de Marília, mas nós vamos ter o do Bocage. Cada um vai colocar o seu apelido, o seu pseudônimo. Isso é uma característica. Então, tem que relacionar o nome do autor, da figura, e o seu pseudônimo. Por que isso? Essa característica é fundamental e importante para compreender o contexto, a ideologia da literatura Árcade. Eu vou colocar um nome
por exemplo, como tradição grega e clássica, né, que os poetas árcades buscam valorizar uma liberdade criativa, uma vida no campo, um carpe diem, aproveite a vida, saia do escritório, saia do seu trabalho, vai caminhar descalço na praia, né? Veste uma roupa leve, né? Tenha arranjos florais. Quando a gente olha uma imagem, uma foto, e beira de rio, chapéu colorido, roupa muito leve, uma vida despreocupada, como se não tivesse boleto para pagar, aí você fala assim, tá tendo uma vida muito bucólica, muito calma, muito árcade, né? Muito sossegada, né? A pessoa que pode dormir numa rede, na beira do rio, a tarde inteira, é uma vida bucólica, é uma vida árcade. E quem não quer essa vida? Sei lá, vamos pegar aí os ribeirinhos e falar assim, olha, tem o açaí, o peixe frito, a beira do rio, a rede, né? Aquele rancho sem muitos detalhes, sem muita inutilidade. Eu tenho o básico, o essencial, o confortável. Eu tenho tudo o que eu preciso na medida certa, né? Não tenho essas grandes preocupações e tumultos na vida. Eu fujo por uma beira de rio, eu deito numa rede, né? E eu tenho tudo do mais simples e mais confortável. Então se diz que são características bucólicas. São características, é um tipo de vida que todo mundo gostaria de ter, de não ter essas preocupações. Então é nisso que se inspiram os poetas árcades, nesse tipo de vida tranquila. Né? Nesse tipo de vida sem muitas inutilidades, sem estresse. Então, cada um, usando uma linguagem bem mais direta, sem ficar seguindo aqui os passos do esboço da aula, da nossa discussão, do nosso bate-papo, você, por exemplo, é um juiz atarefado, muito cheio de papel, trancado dentro de uma sala, e cheio de tecnologias, né, computador, etc. e tal, e de repente escreve como se fosse um pastor de ovelhas. Então, a escrita, a poesia, a produção, ela vai sair como se ele fosse uma outra pessoa, uma outra vida. Não vai refletir a vida de um juiz. Vai refletir a vida de um camponês, de um caboclo amazônico, que está lá na beira do rio, que está na rede, que está sem celular, sem tecnologia, sem internet, sem nada, né, dessas tecnologias. Ele está tranquilo e sossegado, comendo peixe ou açaí, tirado na hora. Ele está sem computador, sem o estresse do trabalho, sem cumprir a sua carga horária, sem tantas responsabilidades e tumultos. Então, são duas pessoas com vidas diferentes. Esse pseudônimo é um nome árcade que eu vou dar para esta pessoa que vive tranquilamente, de uma forma bucólica e sossegada. E o nome original do autor é o nome, nessa comparação, desse juiz. Então, às vezes, é bom estar mais atento para entender o pseudônimo e a obra e entender a vida do autor. A vida do autor. Esse exemplo que eu estou dando desta fuga ou desta liberdade é o Tomás Antônio Gonzaga. Em Liras de Dirceu, no plural, Liras de Dirceu, né? Ou Marília de Dirceu, literatura brasileira, ele era um juiz. Se você for a Ouro Preto, tem lá a casa do Tomás Antônio Gonzaga. Lá a sacada onde ele, como juiz, trabalhava e julgava as pessoas. E ele escrevia com o nome Árcade. E ele escrevia como se fosse um pastor. Em alguns momentos a gente até percebe, opa, esse grande
sei lá, dono de indústria, esse juiz, esse professor, essa pessoa que vive no trânsito das grandes cidades, mas ele escreve como se estivesse fazendo poesia na beira do rio, né? Sendo uma pessoa sem estudo, uma pessoa simples, uma pessoa, né, um caboclo que vive ali do seu braço, tranquilo, do seu suor, do seu trabalho, sem muitas preocupações na vida. Isso vai acontecer muito. Voltamos para a característica portuguesa, porque o exemplo que eu estou dando de Tomás Antônio Gonzaga é na literatura, no arcadismo brasileiro, mas que me vem assim na cabeça de uma forma maravilhosa, porque eu amo as liras de Marília de Dirceu. Na verdade, tem muita literatura que fala o contrário, é Dirceu de Marília e não Marílias de Dirceu. Mas fica aí a dica para que você possa ler, curtir, entender essas características que a gente está falando. Sim, os nomes dos pastores significam o quê? A simplicidade. Eu sou uma professora, eu sou trancada numa sala de aula, eu tenho 20, 30 anos de profissão, mas eu queria estar lá na beira do rio. Eu queria estar pescando com uma varinha simples de bambu. Eu queria estar dormindo numa rede. Eu queria, né? Então, essas ideias de trocas, de liberdade criativa. Então, eu posso estar aqui no meu gabinete, trancada, e posso produzir obras completamente diferenciadas da minha realidade. Essa é a liberdade criativa, a liberdade poética, a liberdade dada aos poetas árcades. Você pode ser o que você quiser. Uma águia, ir para uma ilha, você pode, na literatura, você pode estar trancado num escritório, mas você tem a liberdade de produzir a sua obra como se fosse esse personagem maravilhoso que está curtindo a vida, né? Vamos dizer, na beira do rio, numa lagoa azul. Então, a conexão com a natureza é um terceiro ponto que vai falar muito, vai aparecer muito, vai se repetir muito na literatura, assim como a obrigatoriedade dos temas pastoris, tema de pastor. Na região do Marajó, região amazônica, né, aqui na região do Amapá, nós temos aí búfalo, alagados. Então, essa vida ribeirinha, essa vida tranquila, essa vida regional de caboclo, os árcades colocam isso como plano principal das obras. Se chama bucólicos, né? Tem muito bucolismo, muito motivos, palavras, verbos, enredos, que quando você começa a ler, você observa esse campo. É fundamental para você relacionar, fazer esse link entre o arcadismo e a natureza, né? Vai aparecer muito isso. Então, aparecendo, você pode ter certeza que está relacionado com o arcadismo. Então, formas livres, autênticas, os temas e os pseudônimos pastoris. Vamos ver a identidade literária, né? Para distinguir de outros movimentos, eles começam a buscar essa identidade. Uma das características é isso que a gente colocou. A ideia principal de que você é uma outra pessoa, que você está vivendo uma outra vida, né? Que você está produzindo com a liberdade de um pastor. Então, nós vamos ter aí o Manuel Maria Barbosa do Bocage, é o Eu Humano Sabdin. Esse é o principal.
o dos mais consagrados que inicia o arcadismo e ele vai trabalhar todas as características do arcadismo. Ele é o principal escritor árcade de Portugal. Ele vai inaugurar o movimento, ele vai representar o movimento. Então, o do Bocage, mais conhecido como do Bocage, ou com seu pseudônimo Eumano Sadino, ele é o principal, o iniciador, fundamental. Por isso, ele deve ser mais discutido, né? Você deve dedicar a ele um tempinho. Leia 1, 2, 3 poesias a mais relacionadas, né, a essa autoria, ao Eumano. Nós vamos ter ainda o Antônio Diniz da Cruz e Silva, né? O Eupino Nonacriense. Então, são sobrenomes, são pseudônimos, assim, difíceis até de fazer uma decoreba. Você tem que entender o processo do pseudônimo. Cada um vai ter um nome árcade. O do Bocage é humano, por exemplo. Então, eles vão representar o início do arcadismo, vão segurar essas características arcádicas e vão trabalhar durante esse período como influenciadores da nova escola literária em Portugal. Então, a característica distintiva. Se você encontrar um escritor com 2 nomes, um pseudônimo, pode ter certeza que ele é do arcadismo, porque é a característica número 1. É ter um nome árcade. Tem que ter esse nome. Aí eu já fiz o comentário da Marília de Dirceu, na lira 9, por exemplo, porque essas liras, elas aparecem, né, no plural. Lira, por exemplo, lira 1, 2, 3, 10, 8, 18. Então, na lira 19, ele está numa masmorra. Ele é, né, Tomás Antônio Gonzaga, ele vai ser condenado, preso por envolvimento na Inconfidência Mineira. Mas ele está numa masmorra, mas não esquece a Marília. E, nesse caso, é só para lembrar do pseudônimo, Dirceu de Marília, né? Nós temos aí, como uma forma de leitura, obrigatória, né? Obrigatória. Você tem que pegar lá o do Bocage e tem que pegar o Tomás. Faça a leitura de pequenos trechos. Nesses pequenos trechos, você vai observar as características árcades. Vamos continuar aqui. Pela busca da identidade, né? Porque os escritores procuram uma literatura que refletisse a cultura e a história do país, no caso Portugal. Foi uma reação contra o barroco, muito diferente. Nós já sabemos disso, porque se o barroco era muita figura de linguagem, exagero, muito rebuscado, muito enfeitado, cultismo, conceptismo, jogo de palavras, jogo de ideias, claro e escuro, um monte de coisas assim, os paradoxos, né? Então, nós vamos ter agora simplicidade, tudo muito simples, tudo muito claro, tudo muito inocente, tudo muito transparente, não tem necessidade da gente esconder nada, né? É liberdade total. Então, essa liberdade, essa simplicidade, essa forma de pensar é que vai estar refletida na poesia, né? Não tem pano de fundo, né? Não tem filtro. É assim que talvez a gente dissesse nos dias de hoje. Não tem filtro. A literatura, a poesia não tem nada de excessivo, não tem nada de complexo, não tem nada de exagero, de rebuscamento, não tem nada de jogo. É uma vida simples,
é uma literatura simples, é uma razão simples, uma explicação, né, tranquila. É uma vida sem estresse. Então, tudo é muito suave. Nós vamos ter também um movimento que vai buscar a vida no campo. Seria um movimento invertido, né? Porque todo mundo quer ir para a cidade, de preferência para a cidade grande, né? Então, no arcadismo, o convite é o contrário. Venha, Marília, venha, vamos viver, né, uma vida tranquila, cuidar do nosso próprio rebanho, vamos cuidar das nossas ovelhas. Então, vamos cuidar da nossa fazenda, do nosso sítio, né? Vamos nos afastar desse movimento da cidade. Então, o convite é o contrário. O convite é para voltar a essa vida primitiva. Daí se diz que é natureza, simplicidade, vida rural, né? É o panorama de Portugal, ou a gente fala das colônias. As cidades, na época do arcadismo, por exemplo, no Brasil, Ouro Preto, Minas Gerais, Bahia, então, eram algumas cidades famosas. A primeira cidade brasileira, por exemplo, em 1544, foi Bahia. Mas fugir do tumulto da grande cidade. Um convite para a vida rural. Isso você observa no contexto. Característica, reforçando, 1, 2, 3, 4, você vai observar clareza, poética, simplicidade. A expressão poética livre, não tem jogo, não tem joguinho. O negócio é simples, papo reto. Os temas centrais a natureza, a vida pastoril, que mais? Temas a gente chama pastoril, a roupa pastoril, tudo tem que estar num conjunto, né? A ópera tem que ser uma ópera bem montada. Então, a roupa, o sapato, o modo de vida, a rede, o rancho, o verde, o animal, sei lá, a ovelha, cabra, né? Vamos colocar búfalo, todo mundo vivendo sossegado, né? No meio, no campo, com flores, floresta, dia lindo, vento suave, sol ameno, né? Uma vida aprazível, não tem conflitos, não tem jogos. Então, a ideologia que passa é que tudo está maravilhoso. Até uma vida um pouco falsa, né? Porque eu digo falsa porque se todos esses escritores árcades, eles não moravam no rural, eles não cuidavam do cavalo, né? Eles não cuidavam lá da fazenda. Todos os grandes escritores árcades eram pessoas intelectualizadas, juízes, advogados, professores. Não tinham a ver com o peão boiadeiro. O peão boiadeiro lá não batia muito não. Quer dizer, eu era um juiz, um professor, um advogado, mas eu queria ter essa vida, né? Essa vida campestre, essa vida rural, essa vida sossegada. Em alguns trechos, por exemplo, que serve para ilustrar esses pseudônimos de vida, é a do próprio Tomás Antônio Gonzaga, assim como do Boccaccio. Do Boccaccio tinha pais famosos, teve uma vida, né, militar, ele foi militar da Marinha, era um homem intelectualizado, ele chegou a ser um oficial da Marinha Portuguesa, mas escrevia como se fosse um pastor rural, como se ele fosse alguém lá da zona rural, lá do meio do mato, da beira do rio. E não era assim. Então, essa vida, essa característica, é tudo influenciado pela vida francesa, influenciado pela cultura clássica da Grécia,
romana. É simplicidade, é clareza, o que você escreve. Mas a sua vida é conturbada. Sua vida é urbana, né? Mas a sua literatura é rural, é campestre, é beira de rio, é analfabeta, é simples. Mas a sua vida, a sua intelectualidade, o seu poder é gigante. No caso de Tomás Antônio Gonzaga e no caso de Emanuel Sadino, ele vai falar isso. Eu, Marília, eu não sou nenhum vaqueiro que vive a furtar ou a olhar o próprio gado. Eu sou uma pessoa de poder. A mesa que eu trabalho é uma mesa cara, chique, né? É uma mesa de madeira, de lei, trabalhada. Quer dizer, em algumas poesias você encontra esse, vamos dizer assim, esse desmascaramento. O próprio autor, de alguma forma, ele se denuncia, dizendo assim, olha, eu não sou uma pessoa simples, né? Eu tenho o poder do martelo. Aquele juiz lá que está escrevendo como se fosse um pescador descalço, na verdade, a ferramenta de trabalho dele é um martelo, né? Ele é um juiz de direito. Ele trabalha numa mesa cara, chique, no centro da cidade. Mas ele está produzindo uma literatura árcade, né? Uma vida pastoril, uma vida de chalé, de cabana, de beira de rio, de flores, né? De peixinhos, de temas bucólicos, de cores claras, de vida simples, de linguagem simples. Mas, na realidade, os escritores têm essa vida. Quando a gente estuda a vida do autor e a obra do autor. Isso é parte das aulas que nós teremos sobre analisar a literatura. Então, a análise literária, a teoria literária, os fundamentos da literatura, eles colocam lá, a vida é importante. Você saber quais as características desta vida. Quem foi, sei lá, do Boccaccio? Quem foi o Padre Antônio Vieira? Quem foi Tomás Antônio Gonzaga? Né? Essa de Queiroz, José de Saramago. Então, você tem que conhecer a vida, essa pessoa, né? Esse cidadão que compartilhou tempo, tomou cafezinho ali na padaria, né? Que se locomoveu para o trabalho, ou de bicicleta, ou de carro chique, ou que tem muito dinheiro, viajou para a Europa, se ele estudou, né? Se ele desenvolveu que tipo de atividade funcional, remunerada, para ter o seu dinheiro, a sua sobrevivência, quais as experiências desse autor de vida. Isso se diz biografia. Qual é a vida que esse autor teve? Isso tem que ler, tem que conhecer. Então, a biografia é tão importante quanto a bibliografia. O que ele produziu? O que ele escreveu? Então, daí, nós vamos ter o entendimento e da separação. O que é o profissional, a pessoa do Manuel Maria, do Boccaccio, e o que o escritor é humano produziu. Então, essa característica fundamental do arcadismo, ela vai estar presente. Com certeza ela estará presente. A valorização da simplicidade, da clareza, não é isso? A emoção, a valorização do sentimento da expressão poética. É a poesia pela poesia. Não é porque a pessoa tem uma vida, sei lá, se eu pegar Quarto de Despejo, por exemplo, aquele livro de grande sucesso, que é a catadora de papel, né? A catadora de latim, escreveu e falou a Jesus,
Carolina de Jesus. Ela escreve Quarto de Despejo e ela coloca, sei lá, hoje não dá para dormir, porque tem muita goteira no barraco, né? Meu barraco é feito assim. Ela vai colocando a realidade. Mas você fala, aonde que está essa poética, esse sentimento? Então, esse sentimento, essa poética está presente. O leitor, a obra, os elementos da obra e de análise permeiam essa mensagem, esse sentimental, essa ilusão ou essa reflexão, mesmo que seja do mais puro realismo. Porque nós vamos ter as escolas literárias relacionadas ao realismo. O realismo, por exemplo, em Portugal, nós vamos ter o realismo, por exemplo, no Brasil, na literatura brasileira. Então, o que é esse realismo? Se você pegar o realismo pelo realismo, quer dizer que no livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, não tem sentimento? Não tem lírica? Não tem sentimentalismo, expressão poética? No Quarto de Despejo que ela escreve, falando de como era a vida, do diário que ela vai escrevendo e falando, que a colega encontra com ela na rua e fala, olha, hoje a vizinha disse que eu estou engordando. E ela fala, como engordar se eu estou passando fome? Ela quis ser gentil comigo. Ela quis ser educada. Mas a gente está emagrecendo. Eu estou emagrecendo de fome. Há meses que eu não engordo grama, eu perco, né? Isso está lá no livro. Aí você fala, tamanha reflexão, tem ou não tem um cunho poético, mesmo sendo dentro do realismo? Então, identificar esses elementos, mesmo sendo no arcadismo, no realismo ou no romantismo, mas a emoção, o sentimento, vamos dizer, o simbolismo sentimental, a expressão poética, a força poética, né? O que move essa produção. Né? Em alguns casos, a gente vê a inspiração poética. Será que se eu abaixar aqui a minha cabeça com uma caneta, folha branca, pedir a todos os anjos e santos, me dê inspiração para fazer um romance maravilhoso, best-seller, sobre isso, isso, aquilo? Não é assim que a coisa funciona. No desenvolver da poesia, no desenvolver da leitura, você vai identificar esse sentimento, essa expressão poética, essa sensibilidade poética. E isso é o que faz com que o arcadismo esteja repleto desses elementos poéticos. Se encantar com o voo de uma pequena borboleta amarela num jardim simples, nas flores silvestres. E a pessoa parar para refletir sobre esse movimento, esse balançar de asas e trazer para si essa reflexão como se fosse um alento, um momento de calma, uma ideologia de tranquilidade, com uma força e expressão das palavras certas, do momento certo, que você, como leitor, é capaz de fechar os olhos e imaginar esse voo dessa pequena borboleta amarela. A sensibilidade, a expressão poética, essa poiesis grega, ela aparece. Ok, aí nós temos, além desse sentimento, dessa emoção, as metáforas, os símbolos, as ideias e sentimentos de forma mais sutil. Nossa aula está chegando ao fim, nosso encontro semanal. Vamos falar um pouco mais de arcadismo no nosso próximo encontro. Eu espero vocês. Estou agradecida a Deus, a oportunidade, a nossa equipe técnica. Daqui a pouquinho vocês terão uma aula maravilhosa com o cara, o fera. Ele já chegou, está aqui no nosso estúdio, é o nosso professor. Olha, não esqueça que ele está chegando. Venha curtir a aula. O raciocínio lógico, cadê ele? Professor Russo. Daqui a pouquinho.